Bom dia pessoal, terceiro ano VEST, tudo bem? Continuando a nossa matéria, ainda matemática 3, tá ok? Matemática 3, nós vamos dar sequência ao livro 2 e vamos entrar automaticamente no livro 3 na primeira aula dele, ok? Bom, o que a gente vai estar falando sobre a matemática 3 especificamente nessa aula? Nós vamos falar sobre razões, proporções, né? Na verdade, correlacionando isso com a questão da função afim. Já falamos sobre função afim, a função afim é aquela função que constrói, né, uma reta, e ela pode ser crescente, decrescente, constante, a identidade, ela pode ser linear e etc. Então já falamos bastante sobre a questão da função afim. E hoje nós vamos correlacionar a questão da proporcionalidade e a função afim. Já que a função afim constrói uma reta, a proporcionalidade na sua expressão de diretamente proporcional, ele também constrói uma reta, também já falamos isso e mostramos o gráfico para vocês. Então hoje, exercícios diretamente relacionados com funções e proporcionalidades, ok? Aulas de número 9 e aulas 9 e aula 8, tá? Lembrando que a aula 8 ela é a aula do livro 2 e a aula 9 ela é a aula do livro 3, ok? Nós vamos estar terminando aí esses assuntos. Bom, o que é uma proporcionalidade, né? Proporcionalidade é o seguinte: quando nós estamos falando de grandeza, lembrando que grandeza é qualquer coisa que eu possa medir, contar, atribuir valor, como por exemplo altura, comprimento, velocidade, massa, tudo isso são grandezas, tá? Então grandezas são coisas que eu posso contar, medir, atribuir valor, ok? Elas são proporcionais quando existe uma correspondência entre a primeira grandeza aqui denominada x e a segunda grandeza aqui denominada y. Ou seja, como se nós tivéssemos uma tabelinha de valores para a grandeza x e para a grandeza y, e para cada valor de x nós também tivéssemos um valor para y definido de tal modo que sejam cumpridas algumas condições. Que condições seriam essas, na verdade? Se a gente está falando de proporcionalidade e função afim, estamos falando na verdade de diretamente proporcional, ou seja, quanto maior for o x, maior deverá ser o y, ou quanto menor o x, menor deverá ser o y. Em linhas gerais, né, se eu tenho uma correlação entre x e y, né, uma correspondência entre eles, se eu multiplicar o x por algum valor, o y também fica multiplicado por esse mesmo valor. Isso a gente percebe muito claramente na função linear, né? Principalmente a função crescente. Se a gente tem aqui uma função linear no conjunto dos números reais, levando ao conjunto dos números reais, a gente vai trabalhar com aquela função afim chamada de função linear. Lembra que a função afim ela pode ser apenas uma função afim, ela pode ser a função identidade, uma função linear, no caso se aqui o a não for 1, ela é uma função linear, se o a for 1 ela é identidade, ok? Isso aqui lembra para a gente que podemos atribuir um valor constante, que é aquele famoso k de proporcionalidade, ok? O coeficiente a da função afim vai ser chamado fator de proporcionalidade ou constante de proporcionalidade, constante de proporção, aquele famoso kzinho, quando a gente aprende proporcionalidade lá no oitavo ano, sétimo, oitavo ano, a gente aprende a calcular aquele kzinho, né, que é a constante de proporção, ok? Então, a função linear também apresenta o mesmo comportamento, onde aquele coeficiente angular ele é também a constante de proporção. Eu vou mostrar isso para vocês, ok? Se nós tivermos uma proporcionalidade inversa, né, o que vai acontecer? A proporção inversa, né, são grandezas ditas inversamente proporcionais. Quando existe a correspondência, precisa haver essa correspondência, e da mesma forma associa a grandeza x a uma grandeza y, de tal forma que cumpra a seguinte relação: quanto maior o x, menor o y, ou vice-versa, né? Quanto menor o x, maior o y, de maneira que obedeça também isso, a correspondência de x para y. Se eu multiplicar o x, eu preciso dividir o y. Então, se eu aumento esse pela multiplicação, esse diminui pela divisão, ou vice-versa. Se esse diminui, esse acaba aumentando. Basta colocar um número menor que 1 aqui, que aí acontece do x
diminuir na tabela e esse cara vai aumentar, ok? Lembrando que esses caras têm que pertencer aos números naturais. E aí, na verdade, eu não crio uma função linear. Se eu transformar esse y numa f de x, por exemplo, uma função, não é uma função linear, é uma curva. A sobre x, aonde esse azinho, similar ao exemplo daqui, o a na função afim, o coeficiente angular, ele era o fator de proporcionalidade. Aqui o a também, né? O coeficiente a também é o meu fator de proporcionalidade. Na verdade, quando x for igual a 1, o y vale o próprio a. Esse a é a minha constante que vai aparecer depois lá na frente, ok? Então, para a gente recapitular, diretamente proporcional, o gráfico é uma reta de uma função linear, aonde eu tenho a constante k, que pode ser o coeficiente angular também. Inversamente proporcional não tem o gráfico de uma reta, tem o gráfico de uma curva. A função, a proporção, quanto maior for um, menor será o outro. E vai ter essa característica aqui, ó, do f de x ou y é um valor, né, constante dividido pelo x, ok? Isso aqui para a gente introduzir o assunto. Eu vou ensinar vocês a fazer uma verificação que sempre é útil, né, a gente trabalhar com verificação. Então, vou pensar aqui no primeiro caso, duas grandezas quaisquer, grandeza x e grandeza y. Eu tenho alguns valores tabelados para x e alguns valores tabelados para y. Então, se essas são duas grandezas x e y, a primeira coisa que eu tenho que ver para ver se para pelo menos saber se é diretamente ou inversamente proporcional, é ver para que lado que está o crescimento das grandezas. No caso, a grandeza x, ela está crescendo para baixo. Percebo que vai aumentando o valor da grandeza x à medida que eu desço na tabela. Quando eu olho para a grandeza y, eu percebo que ela segue o mesmo comportamento. À medida que eu desço na tabela, o valor de y também cresce, ou seja, o sentido de crescimento da grandeza x é o mesmo sentido de crescimento da grandeza y, então a relação entre elas aparentemente é uma relação direta. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminuir, a outra também vai diminuir. Agora a questão é, não basta eu olhar a tabela e querer saber e pressupor que é uma relação diretamente proporcional ou inversamente proporcional só olhando a tabela. Se essa relação, além de direta, ela for proporcional, eu preciso e vou encontrar aquela constante de proporcionalidade, a constante de proporção, que é o meu casinho. Como que nós fazemos isso? E aqui na verificação eu vou dar uma regra, uma diquinha para vocês, extremamente útil, que é a regrinha do Didi Mulin. Didi Mulin. Como assim Didi Mulin? A ideia é essa daqui, ó. Você verificou que as grandezas apresentam um comportamento na mesma direção, ou seja, uma cresce, a outra cresce, uma diminui, a outra diminui. Então, aparentemente, uma grandeza são grandezas diretamente correlacionadas, né? Aumenta, aumenta, diminui, diminui. Então, se forem diretamente proporcionais, você divide, ou divide se forem diretamente proporcionais. Se você fizer a divisão de todos os valores aqui tabelados, e esses valores, a divisão, o quociente deles for sempre o mesmo, a gente diz que são diretamente proporcionais. Nesse caso, eu vou fazer a divisão do y pelo x, porque eu estou correlacionando o y para x, o y em função do x, ok? Percebam que eu vou fazer 2 dividido por 6, 3 dividido pelo 9, vou fazer o 4 dividido pelo 12, vou fazer o 5 dividido pelo 15. Simplificando essas razões, eu vou ter 1 para 3 aqui, ó. Eu vou ter 1 para 3, tá? No caso de uma razão. Como todos os valores são sempre iguais, 1 para 3, 1 para 3, 1 para 3, 1 para 3, que é o valor geral, né, de todas essas razões, a gente diz que esse cara é a constante de proporção, ou seja, o y, como eu fiz a grandeza y pela grandeza x, ou seja, o y é 1/3 do x. Vou repetir para vocês que eu vou mostrar o gráfico disso daí. Eu correlacionei y em x, né? Correlacionei y em relação ao x. Então eu fiz lá y por x, y por x, y por x, y por x e encontrei que sempre vai dar 1/3, ou seja, a constante de proporção de y para x é 1/3.
y é 1/3 de x. Perceptível isso daqui, né? Se eu fizesse ao contrário, x para y ficaria 6 por 2, 9 por 3, 12 dividido pelo 4 e 15 dividido pelo 5, que daria 3. Ou seja, x é o triplo de y. Ok? Se isso aconteceu, você viu e verificou que vai para o mesmo lado o sentido de crescimento das grandezas. Você fez a correlação de todas as linhas, todas as grandezas, você fez a razão entre elas. Deu sempre a mesma razão, então essa razão é nosso casinho e a gente diz que as grandezas são diretamente proporcionais. Vamos lá para outra tabela. De novo eu tenho grandeza x e eu tenho uma outra grandeza y. Só que agora quando eu vou olhar a grandeza x, eu percebo que ela cresce sentido para baixo, ou seja, à medida que eu desço na tabela, os valores do x são maiores. E quando eu olho no y é o contrário, à medida que eu desço na tabela, o y fica cada vez menor, então ele cresce para cima. Percebam que as setas estão invertidas, isso já está parecendo e indicando que essas grandezas são inversamente proporcionais. O comportamento delas, já sei que é um comportamento inverso. Uma cresce, a outra diminui. E quando uma diminui, a outra acaba crescendo. O comportamento delas é inverso. Será que são proporcionais? Como é que eu verifico se elas são proporcionais ou não? Simples. A regrinha do Didi, e eu falei que a outra era o Mulin. Por que Mulin? Multiplica se forem inversamente proporcionais. Então a regrinha é Didi, Mulin. Você divide se forem diretamente proporcionais, uma grandeza pela outra, ou multiplica uma grandeza pela outra se você perceber que elas são inversamente proporcionais. Se a hora que você multiplicar é sempre o mesmo valor, o mesmo produto, esse produto é a minha constante de proporção, então elas serão proporcionais. É o que eu estou fazendo aqui, ó, x pelo y vai ficar 12 vezes 5, 20 vezes o 3, 30 vezes o 1, 2 e o 60 vezes 1. Todas essas multiplicações sempre vão dar 60, ou seja, 60 é a constante de proporção entre essas grandezas que são inversamente proporcionais, ok? Agora não dá para falar que um é 60 avos do outro, tá? A ideia aqui é um pouquinho diferente. Vou mostrar no gráfico para vocês. Olhar essa tabela, descobriram que ela é diretamente proporcional. Olhar essa outra tabela, descobriram que é inversamente proporcional, tá? Inversamente proporcional. E eu falei da regrinha do Didi-Mulin, a gente usa ali mais para frente um pouquinho. E eu também fiquei de falar nessa aula, já mostrei inclusive na matemática uma questão do gráfico da grandeza diretamente proporcional e da inversamente proporcional. Eu vou construir o gráfico dessas duas tabelas. As tabelas elas são grandezas diretamente, essa outra tabela são grandezas inversamente proporcionais. Eu vou construir o gráfico dessas tabelas e vocês vão entender por que, que o gráfico de uma grandeza proporcional é uma reta, função afim, e o gráfico da inversamente proporcional não dá uma reta. Na verdade, vocês vão ver isso em forma do GeoGebra lá pra gente, ok? Então a tabelinha tá aí, eu coloquei os pontos, tá? Coloquei os pontos. Quando o x for 6, o y vale 2. Quando o x for 9, o y vale 3. Quando o x for 12, o y vale 4. Quando o x for 15, o y vale 5. Percebam que realmente gera uma reta que eu chamei de f de x. E olha que interessante esse pedaço aqui, ó. Lembra que a constante de proporcionalidade que eu fiz y para x deu 1/3, ou seja, o y era 1/3 de x. Lembram que eu posso chamar o f de x sempre de y, então ficaria y igual a 1/3 de x. E é justamente a constante de proporção que nós havíamos encontrado no slide anterior, quando eu fiz a verificação da tabela. Claro que se eu fizesse o contrário, né, de x para y, claro que se eu isolar o x aqui, transformar esse f de x em y, passar o 3 que divide para lá, vai ficar que o x é igual a 3 vezes o y. O x é o triplo do y. Perceberam que dá uma reta? Ó? É uma reta e a constante de proporção nada mais é do que o meu coeficiente angular que está aqui. Como a gente está falando de relação diretamente proporcional, essas retas sempre vão tender a serem crescentes, ok? Então a tabela fica muito desorganizada.
Ficou claro isso, gente? A constante de proporção. E aqui 1/3 de x é o meu y. Falei da segunda tabela. A segunda tabela nós vimos que era inversamente proporcional. E aí eu falei que não dá uma reta, nem crescente, nem decrescente, dá uma curva na verdade. Por quê? Vamos dar uma olhada lá. A tabelinha nossa, ó, os valores para x e o valor para y. Quando o meu x vale 12, o meu y vale 5, está aqui. Quando o meu x vale 20, o meu y vale 3. Quando o meu x vale 30, o meu y vale 2. Quando o meu x vale 30, o meu y vale 2. Quando o meu x vale 60, lá no finalzinho, na verdade eu estou na frente, só vou tirar aqui para vocês poderem observar melhor, ok? Pronto. Quando o x valer 60, o meu y vale 1. E aí eu mostrei para vocês que a constante de proporção, lá no slide, nos slides anteriores, né, quando nós fizemos a verificação da tabela, nós encontramos uma constante de proporção igual a 60. Olha o gráfico da função, que gráfico que gera, que função que gera esse gráfico? É a função f de x, ou seja, y, é igual a 60 sobre x. Olha o 60 aparecendo aqui. Lembra que a gente falou lá no primeiro slide, que é quando é uma função inversa, na verdade fica a sobre x. Aqui ó, o a era a constante de proporção, esse cara aqui ó, 60. Por isso que eu falei, ó, o gráfico não dá uma reta, ele vai dar essa curva aqui. Ok? Então, coisas importantes para vocês saberem. Vocês têm que saber quando verificar a tabela, quando é direta, quando é inversamente proporcional. Saber que o gráfico da diretamente proporcional é uma reta. E saber que o gráfico da inversamente proporcional, ele é essa curva decrescente, tá? Uma curva decrescente. Depois vocês vão ver lá outras funções que constroem essa curva. Na verdade, vocês estão vendo aqui em cima, né? Que é a função a sobre x, que a gente já falou lá no primeiro slide. O que mais que vocês precisam saber com relação a isso? A regrinha do Didi-Moulin, para você verificar se grandezas são diretamente proporcionais, né? Você divide uma pela outra, tem que dar constante. Se são inversas, você multiplica uma pela outra e tem que dar a constante. Ok, até aí? Então, até aqui a parte teórica. Eu dei essa parte a mais para vocês para poder ficar um pouco mais claro o que é aquela famosa constante de proporção, aquele casinho, o que ele tem a ver, o que ele correlaciona. Ele correlaciona justamente no gráfico, ok? Continuando então, nós já vamos para os nossos exercícios, a parte teórica é bastante resumidinha. Aí essa questão também, inclusive, a próxima aula nossa vai voltar na matemática 1 e nós vamos voltar nesse assunto, só que aí vamos estudar o assunto em particular de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, que aqui a gente está fazendo correlações e olhando ela junto com a função afim, ok? Então aqui tem os exercícios de sala da aula 8, depois da aula 9. Vocês vão perceber que o Enem costuma sempre cobrar esse assunto por proporção, porcentagem, essas coisas o Enem cobra muito, e sempre tomando cuidado com enunciado. Maior índice de erro sempre acontece numa má interpretação do enunciado. Então vamos lá, pessoal. Exercício primeiro, tá? Atividade de sala, aula 8. Texto para a questão 1. A resistência elétrica e as dimensões do condutor. A relação de resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre resistência e comprimento, dada nas mesmas seções transversais A, resistência e área da seção transversal, dado o mesmo comprimento. Percebam que esses itens destacados em azul são justamente essa sequência que está aqui, ó. Resistência e comprimento mantendo a seção transversal, que é o corte, né? Aqui a gente vê esse círculo que é a bitola do fio, ok? Resistência e área, ó. Resistência com área, o tamanho do fio se mantém. E depois comprimento e área da seção transversal dado uma mesma resistência. A resistência R, que mudou aqui é o comprimento e a espessura do fio. Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas. Que grandezas? Grandezas proporcionais. Estão aqui, ó. Grandeza de proporcionalidade.
Pode estuda as grandezas que influenciam na resistência elétrica utilizando as figuras a seguir. Então aqui a gente tem o condutor, depois a gente tem aquelas 3 seções destacadas de azul que estão aqui nos desenhos. Aí vem a pergunta do Enem. As figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre a resistência e o comprimento, depois resistência e área da seção transversal, e depois entre o comprimento e a área da seção ou secção transversal são respectivamente, ou seja, comparando essas grandezas, que grandezas, resistência, comprimento e área da seção transversal, que tipo de grandeza que a gente tem, direta, inversa ou o quê? Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado nesse exercício é entender o que ele fala para a gente. Ó. Resistência e comprimento. O que tem que mudar no meu desenho? A resistência e o comprimento. São duas grandezas correlacionadas, ok? Então tem que haver mudança no valor da resistência e mudança no valor do comprimento para eu verificar se aquilo é direta ou inversamente proporcional. Aonde que acontece nesse grupinho de desenhos, aonde acontece da resistência e do comprimento mudarem? Automaticamente a terceira grandeza está aqui, ó, mesma seção transversal, está aqui. É aqui que eu mudo o comprimento, ó, comprimento L2Ls, resistência R2Ls. E agora a gente verifica esse desenho e vamos perceber o seguinte, eu aumento o comprimento desse desenho para esse, ó, de L passou para 2Ls. O que aconteceu com a resistência? Ela passou de R para 2Rs, ou seja, se eu aumento o comprimento do fio, aumento a resistência desse mesmo fio. Que tipo de relação que é essa que uma aumenta e a outra aumenta? Ou vice-versa, se eu diminuir o tamanho do fio, diminui a minha resistência para R. É uma relação direta, né? Então essa primeira relação que eu destaquei de vermelho é uma coisa diretamente proporcional, relação diretamente proporcional, ok? Vamos olhar agora a resistência e área da seção transversal, que é esse segundo tema aqui, ó, resistência e área da seção transversal. Quem é que fica estabilizado? Mesmo comprimento. Então, aonde é que eu estou mudando a área, né, que é o Azinho, e a resistência R? Esse pedaço aqui, ó. Eu mudo a área e a resistência também muda. Agora o comprimento permanece. A grandeza que permanece inalterada, não tem como eu compará-la, né? Ela permanece inalterada. Agora olha que interessante. Quando a área da seção transversal é A, né, se círculo mede a resistência mede R. Quando eu aumento o tamanho do círculo, eu dobro o tamanho do círculo, o que acontece com a resistência? Cai pela metade. Eu aumento a área da seção transversal, diminui a resistência. Eu aumentei um e o outro diminuiu. Que tipo de relação que é essa? Que aumenta um e diminui o outro, é a relação inversa. Então a segunda parte aqui é a relação inversamente proporcional. E por fim, vai no que sobrou, comprimento e área da seção transversal, que são esse daqui, ó, comprimento e área de seção. Quem vai permanecer inalterado é a resistência, ó, percebam RR, resistência não se altera. Então aqui nós vamos ter a verificação. Quando eu aumento a área da seção transversal, ela passa de A para 2A, o que acontece com o comprimento? Passou de L para 2L. Eu aumentei a seção transversal de 1 para 2 e o comprimento aumentou de 1 para 2 também. Eu dobrei a seção, dobrou o comprimento. Que relação que é essa? Diretamente proporcional, portanto, alternativa letra C. Direta, inversa e diretamente proporcional. Fizemos cálculos, apenas avaliamos e entendemos um desenho, ok? Creio que não haja dúvidas aí, se houver depois estou à disposição de vocês. De novo exercício do Enem, tá? Mais uma vez a gente vai observar aqui a questão da relação e alguns cuidados importantes sempre na hora de ler o enunciado. A direção de uma escola comprará lapiseiras para distribuir para os seus alunos. Sabe-se que X lapiseiras custam Y reais. Tá? Então, não estou falando de uma lapiseira custa Y reais. Estou falando de algumas custam determinado valor que eu também desconheço. O número máximo de lapiseiras que a direção da escola conseguirá comprar com Z reais
é o maior inteiro menor do que ou igual a qual desses cálculos aqui. Então, cuidado para não tentar escolher a letra C, que é pegar o total de dinheiro e multiplicar x por y. Isso não vai funcionar porque eu não sei, o x não é 1, não é 2, não é 3 e não é 1 para 1 aqui para poder fazer essa correlação. Senão eu vou multiplicar tantas lapiseiras por tantos reais. Se isso aqui fosse uma lapiseira, custa tantos reais, aí seria essa daqui. O que a gente faz? Faz proporcionalidade. X lapiseiras custam Y reais. Okay? Então, N lapiseiras, que é justamente aqui o número máximo, vou chamar de N. Então, N lapiseiras vão custar Z reais, que é o que eu tenho para comprar. Tá? Isso aqui eu vou avaliar, né? Se eu tenho, vamos supor que eu quero comprar mais lapiseiras, eu preciso de mais dinheiro, né? Meu Z tem que ser maior que Y, ou vice-versa, poderia botar as duas setinhas para cima. O N seja menor que o X, então o Z teria que ser menor que o Y também, tá? Mas supondo que seja maior. Comprei lá 50 lapiseiras, paguei 300 reais. Quando eu comprar 500 lapiseiras, quanto que eu vou pagar? Ok? Então aqui eu tenho uma proporcionalidade. Já vi que é diretamente, né? E eu sei que é proporcional pelo enunciado do problema, senão não tem como resolver. E aí como é que faz quando é diretamente proporcional? Na regrinha de 3, né? Basicamente isso. É o teorema fundamental da proporcionalidade, que é multiplicar em x. Agora eu não tenha falado lá na parte teórica, né? Mas na verdade o teorema fundamental da proporcionalidade é A está para B, assim como C está para D, você multiplica ele em x, que é o que eu estou mostrando aqui agora. Então vai ficar x vezes o Z e N vezes o Y, tá? Então é uma igualdade. N é o número máximo de lapiseiras que eu quero, então passo o Y para lá dividindo. Eu vou encontrar que o número máximo de lapiseiras é dado por x vezes Z sobre Y, portanto, alternativa A. Ok, até aí, gente, usamos a proporcionalidade para podermos calcular esses valores. Se nós soubéssemos quanto custa cada lapiseira, ou quanto é o número, né, de lapiseiras, daria para fazer através de cálculos. Vamos lá, próximo exercício. Esse daqui é um exercício muito bonitinho que a gente vai usar eu acho que é nesse que usa o Didi Mullen. Newton propôs a lei da gravitação universal, que possui a seguinte equação: F, né, que é a força de atração entre os corpos lá, é a G m1 m2 sobre r quadrado, sendo força de atração, né, o F. O G é uma constante universal da gravitação, que tem esse valor aqui. M1 e M2 são as massas dos corpos que estão sofrendo essa atração, e o R é a distância que separa os referidos corpos. Essa lei pode ser enunciada da seguinte forma, e aí vai ter aqui: dois corpos se atraem segundo uma força que é inversamente proporcional às suas massas e diretamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Dois corpos se atraem segundo a força que é inversamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Dois corpos se atraem segundo uma força que é diretamente proporcional às suas massas e diretamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Dois corpos se atraem segundo uma força que é diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Dois corpos se atraem segundo uma força que é diretamente proporcional ao quadrado das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, qual dessas 5 alternativas está correta? A primeira coisa, vamos dar uma olhada na equação que nós temos. Aqui tem duas maneiras de fazer, eu vou fazer a maneira passo a passo. Não fiquem comparando grandezas que estão em lados opostos da igualdade. Por exemplo, o que a gente está falando é o enunciado, né? Poderíamos enunciar essa lei. Que lei que é essa? É a lei F, força de atração gravitacional. Então é essa lei que eu quero enunciar. O que essa lei tem a ver com relação à massa, que os enunciados sempre falam de direta ou inversamente proporcionais às massas, ou inversa ou diretamente proporcional à distância. A distância é esse R aqui, ó. Do enunciado a gente tem isso aqui, ó. O R é a distância. Então,
O que eu tenho que comparar é a força para ver se ela é inversa ou direta com relação às massas e a força para ver se ela é direta ou inversamente proporcional ao raio. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, está do lado oposto da igualdade força, massa, força e raio. Vamos pensar aqui no caso da força com as massas primeiros, ok? Com as massas. Se eu pegasse essas massas para eu deixar ela do mesmo lado da equação, o que eu tenho que fazer? Pegar o M1 e o M2 que está aqui em cima, para ele ir para o outro lado da igualdade, ele tem que ir para lá, dividindo, sim ou não? Okay? E aí a gente aplica agora que eles estão do mesmo lado da igualdade, o que eu faço? Eu falo que a força é o que? Direta ou inversamente proporcional às massas? Se divide, é porque são diretamente. Se não estou operando uma divisão, é porque são diretamente proporcionais uma com a outra. Olha que facinho isso daqui. Ok? Agora vamos falar aqui da distância, né? A distância representada pela letra R. De novo, ó, quero comparar a força gravitacional e dizer se ela é direta ou inversamente proporcional à distância, que é o R. Lados opostos da igualdade. Passo esse R para lá, ele vai passar para lá multiplicando. É diferente do M que estava aqui em cima, foi dividir, o R está embaixo, vai multiplicar. E aí, se forem inversamente proporcionais, a gente multiplica. Eu não operei uma multiplicação aqui, para deixá-los do mesmo lado da igualdade, eu operei uma multiplicação. Se multiplica porque são inversamente proporcionais. Portanto, isso tudo que a gente acabou de fazer é da letra D. Os dois corpos se atraem segundo uma força, né? A força gravitacional, né? Que é a medida da força de atração entre os corpos, que é uma força diretamente proporcional às massas, né? Diretamente proporcionais às massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Agora, uma outra explicação que pode facilitar isso daqui é você olhar a equação pronta. O F já está isolado, ok? O F, que é a força gravitacional, já está sozinho, isolado. Então, se a gente olhar só o lado de cada igualdade, o lado onde estão as operações, né? O F está isolado, aqui eu tenho as operações. Quem tiver em cima, porque é diretamente proporcional, quem tiver embaixo é porque é inversamente proporcional. Tá? Mas a ideia é a mesma. Para você comparar, tem que deixar uma grandeza junto com a outra, ou dividindo ou multiplicando, para falar se elas são ou não diretamente proporcionais. Lembrando que não é para olhar direto aqui, o M está multiplicando um com o outro, então eles são inversamente proporcionais. O M não faz bem parte, então os dois estão em cima, né? Em geral, a gente compara as coisas que estão de um lado com o outro, trazendo ela para cá. Na verdade, o ideal é comparar com a força aqui, porque ela já está isolada, tá? Ela é a grandeza em si. Que é isso, uma grandeza com outra grandeza. Pessoal, tranquilo até aqui? Joinha, facinho, né? Vamos adiante também, o que mais que nós temos aqui? Bom, deixa eu colocar o meu vídeo mais para baixo, ok? Fica atrapalhando. Vamos aqui. A lei de Fenchel, né? Fenchel explica como o índice de crescimento populacional de um organismo unicelular, R, o que é o R? R é o índice de crescimento desse organismo unicelular. Relaciona-se ao peso, né, a massa corporal desse organismo representado pela letra W, expresso pela equação R de W, né, o índice de crescimento em função da sua massa, que é representado pelo W, essa constante A, W elevado a menos 1/4. A é a constante real positiva, ok? Que varia de acordo com o tipo de organismo estudado. Suponha que P e Q, dois organismos unicelulares distintos, com massas corporais Pzinho e Qzinho, respectivamente. Né? Então, a massa corporal do organismo P é o Pzinho, a massa corporal do organismo Q é o Qzinho. De modo que 0 menor que P, que é menor que Q, ou seja, a massa corporal do organismo P é menor que a massa corporal do organismo Q.
Nesse caso, o índice de crescimento populacional de P comparado com o índice de Q, de acordo com a lei de Fenchel, satisfaz qual dessas relações letra A, B, C ou D ou E? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: qual é a relação que nos foi dada, né? Qual é a funçãozinha aí? É essa daqui, sabendo que o P, né, a massa de P é menor que a massa de Q. Ok, até aí? Bom, esse W que está aqui pelo enunciado, né, o W é a massa corporal para um organismo qualquer. No caso do organismo P, a massa dele vale Pzinho. Então vamos substituir o W por P, porque eu quero calcular a relação para o organismo P, para depois calcular do organismo Q, e nós fazemos a relação entre eles. Então, substituindo, né, esse índice nessa relação de crescimento, em função do Pzinho P, vai ser AP elevado a menos 1/4. Gente, isso aqui é menos 1/4, certo? Expoente fracionário transforma-se em raiz. E esse negativo aqui faz com que faça o inverso desse carinha aqui, ok? Então vai ficar A 1 sobre P elevado a 1/4, porque para eu trocar esse sinal de menos eu faço 1 sobre P e aplico a raiz nele, vai ficar assim, ó, A 1 sobre P e 1/4 é a raiz disso daí tudo, ok? Bom, a raiz de uma fração é a fração das raízes, eu posso separar essa raiz em duas. Raiz de 1 é 1, 1 vezes A dá A. Então a relação R com a massa P dá A sobre raiz quarta de P. Vou fazer a mesma coisa com o Q e fazer mais rápido, ok? Então, trocando o W por Q, vai ficar o R de Q, né? A massa Q do organismo Q. Vai ficar A vezes Q elevado a menos 1/4. De novo, esse menos faz o inverso disso aqui, vai dar 1 sobre Q. 1/4 é a raiz quarta disso. Separo as raízes. Raiz quarta de 1 é 1 vezes A dá sobre 1/4. Então, deu praticamente igual. Agora é o seguinte, nós queremos saber qual... Bom, já chegamos aqui no resultado e pelo jeito a gente está trabalhando ou na letra A, ou na letra B, ou na letra C. Percebam aqui que a letra D e E já dá para descartar. Bom, temos essas duas equaçõezinhas aqui. Agora, qual delas é maior? A primeira coisa que eu tenho que lembrar é isso daqui, ó. Pelo enunciado, a massa do P é menor que a massa de Q, ou seja, independentemente de quanto que seja maior ou quanto que seja menor. E independente também se da raiz quarta, que os dois são raiz quarta. Se o P é um número menor que o número Q, a raiz quarta de P é menor que a raiz quarta de Q. Porque quanto menor for o número, menor é a sua raiz quarta, independentemente do tamanho dele. Quanto menor, menor ele vai ser. Então, esse denominador, depois de feitos os cálculos da raiz quarta do P, ele é menor que esse denominador do lado de cá, porque o Q é maior que o P. Então, se um denominador ele representa o divisor no caso, pegar um valor qualquer e dividir por um número pequeno, faz com que ele fique maior do que pegar um número qualquer e dividir por um número maior. Ou seja, quanto maior for o denominador, menor é o quociente. Dá um exemplo numérico para vocês. Pegar aí o incrível 8. 8 dividido por 2 dá 4. 8 dividido por 4 dá 2. Eu aumentei o divisor, o quociente diminui. Esse denominador é maior que esse, então esse quociente acaba sendo maior do que aquele quociente do outro lado, portanto, alternativa B. Ok, até aí, gente? Aqui mais algebrismo, né? Um pouquinho de função, uma função com uma função aqui com a variável embaixo, tá ok? Mas ela foi exponenciada. A gente tem essa correlação, ok? Seguindo, o que mais que nós temos? Agora acho que é da aula 9, né? Exercício 1 do Enem, de novo exercício do Enem. Agora levando para a aula 9. E aí a gente tem gráfico, tá? Um gráfico de uma função afim. Esse gráfico aqui não é de uma relação inversamente proporcional. Não é porque está decrescendo que é inversamente proporcional. A gente acabou de mostrar isso para vocês.
E vai dizer assim: uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes, até que todo o combustível tenha sido consumido. Então tá aqui, ó, combustível no tanque, ó, ele vai de 50 até que vai caindo até que ele chega em zero. E aqui embaixo a distância percorrida. Os segmentos de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical, e a quantidade e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X horizontal, ok? A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é... Então, qual dessas equaçõezinhas aqui, é funçãozinha, né, que eu estou aqui com a variável y, dependente da variável independente x, qual dessas funções representa, né? Qual dessas funções, aqui está com uma expressão algébrica, porque eu não coloquei o f de x, mas lembrando que eu posso trocar o f de x por y e y pelo f de x, ok? Qual dessas equaçõezinhas aqui que constrói, né, que quando eu transformar em funçãozinha vai construir essa reta para a gente aqui? Já fizemos isso anteriormente, ou a gente usa substituição no ax mais b, né, que é o que a gente vai fazer aqui, ou usa o Io-Michishô para a gente poder fazer isso daí. Então vamos aqui por partes. Esse gráfico é uma reta decrescente, mas é uma reta. Então o gráfico de uma reta sempre é dado pela função f de x, lembrando que f de x é o y, tá? Ax mais b. Algumas informações importantes para relembrar. B é onde o gráfico corta o eixo Y. Então já sei que o B vale 50. Primeira informação que eu tenho aqui é essa. B vale 50. Outra coisa que eu tenho que tomar cuidado. Se eu for fazer sistema, eu preciso ou fazer o Io-Michishô, você precisa de dois pontos conhecidos. Cuidado com essa ideia aqui de pegar ponto aqui no meio, ó, porque eu não posso garantir necessariamente que esse ponto está na reta do 200, mesmo que eu colocasse uma régua aí, é um pouco suspeito. Além disso, eu vou ter problemas de identificar aqui, eu não tenho muita certeza se no 200 me leva lá no 30. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os pontos que eu tenho certeza. Um deles é esse. Quando o x for 0, o y vale 50. O outro ponto que me garante certeza é esse daqui. Quando o x for 500, o meu y vale 0. Tá? Eu posso até apelar para os outros pontos, mas com algumas ressalvas aí para não correr o risco de errar à toa. Eu já falei que o b aqui vale 50, mas a gente vai fazer ele por cálculos, ok? Então a gente vai falar o f de 0. Quando o x for 0, o y vale 50. x0, y vale 50. Substitui na equaçãozinha do ax mais b, ó. X vale 0, A mais B vale 50, ó. A vezes 0 dá 0, então B é igual a 50, conforme eu já havia falado. A gente já sabe disso, que o B é o coeficiente linear aonde o gráfico da reta corta o eixo Y. Agora eu vou pegar o ponto lá de baixo. Quando o X vale 500, quanto que tem de combustível no tanque? Nada, parou o carro, né? Então, quando o x vale 500, o y vale 0. Substitui de novo na equaçãozinha, que é ax mais b. A gente já sabe que o b vale 50, então x vezes o a, 500 vezes a. Passa esse 50 para o lado de lá, vai passar menos 50, passa o 500 dividido, dá menos 1/10. Já era esperado o a negativo, porque a minha reta é decrescente. Pronto, agora eu construo a f de x aqui. E vai ser o f de x igual a y, né? Menos 1/10 vezes x, menos x sobre 10. Mais o b, que é 50, portanto, alternativa letra I. Ok, até aí, gente, isso aqui nós já havíamos feito algumas vezes, mais um exercício, então vocês podem perceber que o Enem ele insiste em pedir essa ideia de construir, né, elaborar a função que determina aquela reta a partir do gráfico, coisa similar a isso, tá? Então são dicas aí no futuro vestibular de vocês ainda esse ano. Continuando, já encaminhando aí mais para perto do final, outro exercício de sala, o exercício 2, a função que corresponde ao gráfico f de x, ax mais b, porque ax mais b, isso aqui é uma reta, tá? Qual função, o que ele quer saber? Em que o valor de a, né? Quem que é o a? Coeficiente
angular. Então, na verdade, eu não quero nem a equação inteira, eu não quero a equação algébrica dela, nem a função, né? Eu só quero o coeficiente angular. Então, a gente vai usar o quê? Io e Xixô. Vamos usar esse carinha aqui, ó. A gente não usou ele ainda hoje. Para eu usar Io e Xixô, a ideia que eu tenho, né? Eu não quero a equação, a função. Então eu não preciso pegar aquele ponto genérico que a gente chama de x e y para substituir aqui. Mas eu preciso de dois pontos. Então eu já tenho esses dois pontos. Então aqui, ó, quando x vale 0, o y vale 6. Quando x vale 3, o y vale 0. Substituir aqui porque esse m é a mesma coisa que o azinho. O m é o coeficiente angular, também chamado de taxa de variação. Então pegando esse ponto, ó, quando o y for 6, o primeiro ponto, o y no outro ponto vale 0. M, agora voltando, x1. Quando x for 0, no outro ponto o x vale 3. Isso aqui vai dar 6, que é igual a menos 3m. Passa esse 3 para lá dividindo, o m vale 2. Essa é uma solução. A outra solução pode ser de novo, né, do próprio gráfico. Corta o eixo y no 6, então a gente sabe que o b vale 6. Faço o f de 3, que vale 0. Não vou fazer o f de 6, porque eu já sei que vai dar 0, não vou conseguir isolar o a. Aqui eu consigo. Então f de 3, né, quando x vale 3, o y vale 0. F de x é 0, né? O y, que é o f de x, vale 0. A, que é o coeficiente desejado. O x vale 3 mais 6. Ó. Passa esse cara para lá. Vai ficar 3a igual a menos 6. Passo 3 dividindo, a igual a menos 2. Portanto, alternativa a letra E. Duas maneiras de fazer, ou faz por sisteminha, né? Substituição, ou faz pelo Io Xixô. Também vai dar certo, ok? Temos mais exercício? Temos mais exercícios sim, gente. Temos mais, acho que 2 exercícios aqui. E percebam que não é difícil, é interpretativo, é claro. Tem alguns exercícios que são mais bem elaborados e exigem mais da gente aí. E que nós temos agora um outro exercício do Enem, para poder destacar que o Enem pede bastante essa parte de reta, de proporção e etc. E vamos lá. Diz assim: o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, mede a qualidade de vida dos países para além dos indicadores econômicos. O IDH do Brasil tem crescido ano a ano e atingiu os seguintes patamares: 0,600 em 1990, 0,665 em 2000 e 0,715 em 2010. Quanto mais perto de 1, maior é o desenvolvimento do país, o desenvolvimento humano do país. Observando o comportamento do IDH nos períodos citados, né, que períodos 1990, 2000 e 2010, constata-se que ao longo do período de 1990 a 2010, o IDH brasileiro, 5 alternativas aí para a gente poder analisar. Diminuiu com variação decenais crescentes, diminuiu em proporção direta com o tempo, aumentou com variação decenais decrescente, aumentou em proporção direta com o tempo, aumentou em proporção inversa com o tempo. Primeira coisa, o que é decenais, né? O que significa essa palavra decenais? Decenais significa a cada 10 anos, ok? A ideia é a cada 10 anos, diminuiu com variação a cada 10 anos, variação crescente. Então seria por que 10 anos? Que a gente tem aqui os intervalos, 1990 para 2000, de 2000 para 2010. Então decenais a cada 10 anos. Essas eram as festas que os imperadores romanos a cada 10 anos ofereciam. História, né? Vamos lá, pessoal. Vamos analisar isso daqui. Primeira coisa é o seguinte, vamos montar uma tabelinha sobre, né? Tabelinha do IDH e o ano respectivamente citado no problema. O que acontece com o IDH? A gente percebe que o IDH ele não está diminuindo, ele está aumentando. Né? Ele vai subindo, aqui é um decimal, mas ele vai aumentando. Então a gente já consegue perceber que a alternativa A e a alternativa B não pode, porque fala que diminuiu. E a gente está observando pela tabela e pelo enunciado que ele aumentou. Agora, ele aumentou de que jeito? Com variação decrescente
relação diretamente proporcional com o tempo ou inversamente proporcional ao tempo, né? Então o tempo é esse ano aqui, ó, tempo. Então vamos observar para ver se essa relação é direta ou é inversamente proporcional, ou se fica na alternativa C, que a variação é decrescente. Primeira coisa, o IDH cresce para baixo. A gente observa isso, que o IDH cresce para baixo. E o ano também cresce para baixo, ou seja, não sei se a relação tem proporcionalidade, mas elas se comportam iguais, né? Se comportam de maneira direta, aumenta uma, aumenta a outra. Se elas se comportam de maneiras iguais, não pode ser inversamente proporcional. Então risca esse cara aqui também. Sobrou essas duas. Agora vamos avaliar. Eu mostrei no gráfico para vocês, quando estava explicando a questão lá do diretamente proporcional, por que dá reta, que quando eu tenho intervalos de tempos ou intervalos, né, o x ele varia, se a gente chamar o x aqui de ano e chamar o IDH de y, quando o x ele varia em intervalos constantes, a variação no y também tem que ser intervalo constante, porque isso é uma reta. Ou seja, se a cada 2 que eu aumento no x, o y aumenta 1, isso vai continuar perpetuando independentemente do valor de x. Ok até aí? Bom, o que mais que a gente tem que pensar com relação a isso? Verificar se esses aumentos, né, o x aqui, se eu chamar o ano tempo, né, x, ele está constante, ó, de 10 em 10. Então a variação no y também tem que ser constante. Na primeira década, né, quanto que aumentou o IDH? 0,065. Na segunda década de medição, o IDH não variou, não aumentou igual, ele aumentou 0,050. Então, com certeza, eu estou mostrando para vocês é isso, ó, o quanto que aumentou aqui, ó. Se vai de 10 em 10 anos, o aumento aqui também teria que ser um aumento igual, constante. Isso aqui não está representando uma reta, porque primeira década daqui para cá foi 0,065 e depois de 2000 para 2010 foi 0,050. Não aumentou a mesma quantidade, então isso aqui não é diretamente proporcional. Ou, se você ainda preferir, faça, se fosse diretamente proporcional, por causa das setinhas, você faria a divisão. Tanto faz fazer o ano pelo IDH, o IDH pelo ano, você vai perceber que os resultados não são iguais, não mantém a constante de proporção. Então sobrou a eliminação automaticamente da alternativa C, e a gente percebe isso nos cálculos. Fala assim, ó, aumentou com variação a cada 10 anos decrescente. Ó. Nos primeiros 10 anos, né, de 1990 para 2000, aumentou 0,065. De 2000 para 2010 não aumentou 0,65, mas aumentou menos. O aumento foi um aumento, mas foi um aumento menor em relação à década anterior. Por isso, a alternativa letra C. Tá aqui. Alternativa letra C. O IDH aumentou com variações decenais decrescentes. Tá? As variações estão aqui, ó, 0,065, 0,050. E por fim, para nós encerrarmos, né, já está dando praticamente uma hora de vídeo aí. Esse exercício também bastante simples, né? Mais uma vez exercício de função da reta, só tomar cuidado aqui com o enunciado. Carlos é vendedor de uma pequena empresa comercial. Seu salário mensal é a soma de uma parte fixa, ou seja, aquele valor que ele vai ganhar todo mês, independentemente do que aconteça, com uma parte variável. Essa parte variável, lógico, depende do mês que ele está trabalhando. A parte variável corresponde a 2% do valor alcançado pelas vendas no mês. No mês de abril, as vendas de Carlos totalizaram R$ 9.450, o que lhe rendeu um salário bruto, né, total ali dá valor fixo, mais o valor variável, de R$ 1.179. Se o salário de Carlos em maio foi de R$ 1.215, então o total das suas vendas nesse mês ficou entre um desses intervalos que estão aí a seguir. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: meu salário ele é composto por uma parte fixa e uma parte variável, que é um percentual em cima das vendas. Ou seja, o meu salário nada mais é do que o fixo mais o variável. O variável é quem? 2%
das vendas. Então, se a gente chamar a parte fixa de F de fixo, chamarmos a parte de, depois chamarmos a parte variável, a parte de vendas, né? A venda de V, a gente consegue montar a equação. Então, vamos pegar aqui o primeiro momento, o mês de abril. Quanto que ele ganhou no mês de abril? 1.179. Quanto que ele vendeu? 9.450. Então, o salário dele, que foi esse, ó, o salário dele é igual a quem? 2%, é 2 sobre 100, que dá 0,02, do que ele vendeu. Essa é a parte variável, ó, perceberam? 2% do que ele vende, mais o valor fixo. Esse valor realmente eu não sei ainda. Bom, se eu fizer a multiplicação disso daqui e passar para o outro lado subtraindo, eu vou isolar o F. Então, fazendo essa multiplicação e passando para o outro lado, subtraindo, eu descubro que o valor fixo do salário, né, que ele vai receber todo mês, é R$ 990. Aí, essa não é a pergunta do exercício. A pergunta do exercício é: se em maio o salário foi de 1.215, quanto que foi a venda? Então, se a gente chamar V de venda, né, que vai ser esse, vai entrar no lugar aqui do 9.450, a minha equação vai ficar essa: salário é igual a 2% das vendas, que estamos chamando de V, mais o valor fixo, que é o que a gente já descobriu. Pronto, né? Vou passar esse cara para o outro lado subtraindo e o 0,2 passa dividindo. Fazendo esses cálculos, a gente descobre que a venda é 11.250. Em qual intervalo, em qual lugar que fica isso daí? 11.250, aqui 300, não, 220, aqui ó, a letra E. Ok, galera, quase uma hora aí de vídeo, vocês têm mais 10 minutos, acabando esse vídeo vocês têm mais 10 minutos, eu vou estar na live com vocês, eu vou entrar pelo Zoom, ok? Vou entrar pelo Zoom, eu vou mandar o link lá no grupo para vocês, tá? No grupo do terceiro ano, eu vou mandar o link da reunião do Zoom e depois eu vou entrar aí com uns 10 minutinhos para a gente conversar um pouco sobre. Alguém quiser perguntar alguma coisa, vai ser bem rápido, mas são orientações que eu vou passar para vocês, ok? Galera do terceiro ano, então um grande abraço a vocês, até daqui a pouco, vocês terminando de assistir esse vídeo. Tchau!